aplauso aí para Jesus. Pode dar um aplauso mais forte, porque ele merece. Queria convidar você a inclinar a sua cabeça. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, nós chegamos diante de Ti nesta noite, rendemos a Ti o louvor, a honra, a glória por tudo que o Senhor tem sido, por tudo que o Senhor tem feito ao nosso meio. Oramos para que essa noite o Senhor esteja nos direcionando a um caminho de conquista, que o Senhor esteja colocando em nossos corações tudo o que é necessário, Pai, para caminharmos rápido, Senhor querido, a um caminho de crescimento, de conquista e de alcance a tudo o que o Senhor tem para as nossas vidas. Coloco a vida de cada um que está aqui nesta noite, suas necessidades diante de Ti, e oro agora, Pai, para que o Senhor venha nessa noite trazendo, Senhor, a resposta a cada coração, que possa sair daqui com a resposta clara daquilo que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Que esse culto seja um culto poderoso, onde poderemos ouvir a Tua voz, Senhor, e sermos transformados para que o Teu nome seja glorificado. Amém? Glória a Deus. Pode dar mais um aplauso ao Senhor Jesus, por favor. Podem sentar, sejam todos bem-vindos, vocês que estão conosco presencialmente, o pessoal que está conosco na rede social. Eu estou sem retorno aqui, se puder aumentar o volume aqui para mim, no retorno agradeço. Então, nós teremos o que mesmo neste final de semana? Libertadores. Mas no final do culto estarei falando mais sobre Libertadores. Mas é importante que você entenda que nós, cristãos, nós temos um inimigo que a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Então nós precisamos entender a tática que o nosso inimigo age para nos destruir. Na nossa casa, na nossa família, como ele entra na nossa casa, como ele entra na nossa família, através do quê? Quais são as suas legalidades, quais são as suas formas de ações, como bloquear essa forma de ação, como proteger a nossa casa, a nossa família nesses tempos. Tudo isso será ministrado no Libertadores. Então, Libertadores não é uma coisa, algo que eu não tenho ministério de libertação, por isso não preciso participar. Se você é cristão, basta, você já está em guerra, e se você está em guerra, você necessariamente precisa saber como o seu inimigo trabalha. Amém? Então, no final, estarei falando um pouco mais sobre essa questão do Libertadores. Eu queria, nesta noite, como minha esposa falou, nós estávamos viajando, a profeta Isadete, estávamos há 10 dias aí longe de Teutônia. Muito bom ir, mas também muito bom voltar e estar com vocês aqui. E nessa noite eu queria ministrar uma palavra que é no caminho rumo ao centro da vontade de Deus. É importante nós entendermos que as dificuldades, o choro, muitas vezes as lamentações, a dor, a tristeza, é uma coisa que ninguém quer passar, enfrentar, mas cada uma desses acontecimentos na nossa vida, ele sempre traz mudanças. Todo acontecimento de traumas, dor, choro, sofrimento, experiência, sempre nos traz mudança. E o importante é que as mudanças, muito obrigado, as mudanças, elas vão nos tornando cada vez mais fortes. Então nós não encontramos pessoas capazes de resistir a dificuldades se ele não passou necessidades naquela área. Então as áreas que nós somos fortes são as áreas as quais sofremos. Então, as áreas as quais sofremos, então a gente gostaria muito de dizer para as pessoas, olha, você não precisa pagar um preço para ter as coisas, elas cairão do céu na sua cabeça, é só você ser cristão e ter fé. Mas isso não é a verdade. A verdade é que tudo que nós conquistamos, que nós não
chegamos a um nível de maturidade, a probabilidade de perder isso por falta de saber usar é muito grande. Então, quando nós colocamos nas mãos de uma pessoa algo que ela não merece ter, ou que ela não trabalhou, que ela não se esforçou para alcançá-lo, normalmente essa pessoa acaba perdendo isso. A Bíblia ela nos fala uma palavra muito importante em Oséias, capítulo 6. Ela nos fala que Deus, ele nos machuca para nos curar. Então, Oséias está se referindo, na verdade, que Deus, ele não é um Deus vingador dos filhos dele, mas ele também é um Deus que disciplina com amor os filhos dele. Então, nós vimos que, primeiramente, por favor, coloca 5,15 lá, antes de 6,1, coloca 5,15. E disse: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão. Então, o que Deus estava dizendo para esse povo? Que ele iria e, na verdade, eu irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, cedo me buscarão. Isso quer dizer, só pelo fato de Deus sair da presença daquele povo, seria um motivo de sofrimento e dor. E é isso que acontece conosco, longe da presença de Deus. É difícil você encontrar uma pessoa que ela conta vitória em todas as áreas da vida dela, longe da presença de Deus. Muitas pessoas, elas podem pensar que a presença de Deus não é importante na vida delas. Não é porque elas não necessitam, mas porque elas se acostumaram com o sofrimento. Então, se as pessoas se acostumaram com o sofrimento, elas acreditam, na verdade, que a presença de Deus não é importante. Mas aqui Deus está dizendo, eu vou me afastar, eles vão reconhecer que são culpados, porque, na verdade, esse meu afastamento trará sobre eles um peso, uma carga, e eles me buscarão. E depois, continuando então, 6,1 disse... Vinde, eles vão dizer então, vinde e tornamos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e Ele ligará. Então nós vimos que, por que Deus, na verdade, Ele permite muitas vezes o sofrimento, a dor nas nossas vidas? É para quebrar o orgulho e a autossuficiência. Porque às vezes nós nos sentimos orgulhosos e autossuficientes. Então nós precisamos acordar para a realidade do que nós estamos vivendo. Então a minha desnecessidade da presença de Deus na minha vida não significa ausência de sofrimento, mas ela pode significar a presença então do orgulho e a autossuficiência. Eu querer que ninguém interfira na minha vida, inclusive Deus. Então nós vimos aqui que a grande maioria das pessoas que elas chegaram em alguma mudança, elas tiveram um choro muito profundo de dor e de sofrimento. Por exemplo, quando nós vimos aí o caso de dor e sofrimento e necessidade, a maioria das grandes empresas, dos grandes empresários hoje, o que eles começaram não foi para ganhar dinheiro, foi por causa de uma necessidade que eles tiveram e eles construíram um objeto para suprir. Nós temos aí o caso da própria Tramontina, que diz que o dono da Tramontina criou um martelo por causa da sua necessidade de trabalho, que não existia martelo na época e hoje é dono da Tramontina. Então nós vimos aqui que ele cura os de coração quebrantado e trata suas feridas. Isso diz em Salmos, capítulo 147, versículo 3. Então nós vimos aqui que muitas pessoas, elas chegam feridas perto de nós.
E é interessante porque a medicina, ela trabalha com com o ferido físico, mas a palavra de Deus, o espiritual, trabalha com a alma do ser humano, com aquele que precisa, às vezes, falar de um problema, se perdoar, resolver o seu coração. Então, nós vimos aqui que a Bíblia diz que os de coração quebrantado lhes pensa as feridas. E depois, no 4, diz: conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo nome. Aí começa a falar da grandeza e do poder de Deus. Agora, quando nós pensamos, volta a minha pregação, volta o nome da minha pregação ali. Quando nós olhamos no caminho rumo ao centro, quando nós pensamos no centro, se a gente for pensar, todas as coisas quase têm um centro. E a Bíblia, ela disse que o sacrifício no Antigo Testamento, ele era exigido que ele fosse oferecido no centro do tabernáculo. Então, toda a grande maioria das coisas que nós sabemos, ela tem um ponto central. É importante que quando nós pensamos no ponto central, eu fui estudar um pouco essa semana sobre uma comparação do centro neurológico do cérebro do ser humano, que ele é chamado de tálamo, atálamo, que é bem no centro da cabeça do ser humano. Então, ciência, nós vimos aqui que a neurociência, o tálamo é uma estrutura localizada no centro do cérebro, conhecida como centro de transmissão. Ele é responsável por filtrar, organizar e encaminhar as informações sensoriais para o cérebro, para essas informações cerebral, no caso, onde essas informações são processadas e transformadas em consciência, pensamento e ações. Então, quer dizer, o que os especialistas falam é que quando uma pessoa toma um tiro na cabeça, que não acerta que não atinge esse tálamo, a pessoa fica, a probabilidade de recuperação. Mas quando a bala, uma batida, qualquer pancada, atingir esse organismo, que ele fica bem no centro da cabeça, então é impossível ser recuperado. Agora, quando nós vimos o centro, ele é algo muito importante, tanto na Bíblia quanto na vida natural, porque você chega numa cidade, você quer ir para o centro. E o caminho, ele é muito importante, porque Jesus diz ser o caminho. Então, Jesus, ele disse ser o caminho. Quando nós comparamos, por exemplo, aqui, se uma pessoa leva um tiro na cabeça, mas o tálamo não é atingido, há grande chance de recuperação. Porém, se o tálamo é danificado, as funções neurológicas centrais são comprometidas, e o que pode levar à inconsciência com profundo ou até a morte cerebral. Agora, vamos entender que quando, na verdade, esse tálamo, que ele fica bem no centro da cabeça, ele é altamente protegido, porque ele capta as informações e ele radia as informações todo o corpo. Então, ele é um órgão extremamente importante, porque sem ele é impossível o ser humano ter vida. Agora, o que isso tem a ver com essa ministração dessa noite do caminho? Quando nós vamos ver, o tálamo, ele significa uma mente centralizada. Então, se nós vamos ver o que Deus exige no cristianismo, ele exige como que se o tálamo da pessoa, ele fosse atingido pelo evangelho. Quer dizer, é um processo onde a pessoa deixa de viver para que Cristo viva nela. Então, essa área
digamos assim, da paralisia humana, se ele for atingido, ele paralisa o ser humano, e se ele não for atingido, ele não paralisa. Então você vê que o encontro com Jesus, tem algumas pessoas que elas têm um encontro com Jesus, que isso marca e muda a vida delas para sempre. E tem pessoas que se encontram com Jesus e na vida delas nada acontece. Tem pessoas que se encontram com Jesus e nunca mais nem pensam em desistir, em sair do processo desse caminho. Tem pessoas, na verdade, que dizem que se encontraram com Jesus, mas foi um encontro superficial. Foi um encontro de palavras, de pensamentos, mas não foi um encontro de perda de uma vida, como Jesus diz, aquele, na verdade, que quiser ganhar a vida, perca a sua. E aquele que perder a sua terá a minha, e aquele que ganhar a sua vai perder a minha. Estou falando aqui nas minhas palavras, quer dizer, existe um centro no ser humano, que é um centro do todo, do completo. E esse centro do completo, na verdade, é uma decisão profunda para levar a pessoa a alcançar isso. Então quando nós olhamos as comparações, por exemplo, nós podemos dizer que a neurologia, o tálamo filtra todas as informações que chegam ao cérebro. Nós podemos dizer que numa aplicação espiritual, quando Cristo é o centro, ele filtra as nossas decisões, emoções e pensamentos. Estão entendendo? Então o meu corpo, ele não é mais tocado por uma consciência natural e humana, mas ele é empurrado, na verdade, por uma influência do Espírito. Ele deixa de ser influenciado pelo meu corpo e ele passa a ser influenciado por uma influência espiritual. Então, automaticamente as minhas ações mudam. Porque por o que eu sou influenciado, é por o que eu influencio. Então, se eu começar a receber influências diferentes, por exemplo, você pode cuidar de uma criança até 14 anos com amor, com carinho, com dedicação. Mas essa criança arruma um amigo que ele tem uma má índole de pensamento, de comportamento, aquilo que você gerou em 14 anos, até os 14, num ano, ele pode esquecer de tudo, dependendo da amizade que ele arruma, e ser contaminado por uma influência negativa, na verdade, que ele nem viu em casa. Então é importante nós entendermos que as emoções e pensamentos nossos, se elas não forem purificadas anteriormente à ação, ela age segundo a vontade da carne. E se ela for purificada, ela age segundo a vontade do Espírito. Então, ou seja, eu não posso ser carnal, ter uma mente carnal e dizer que eu ando no caminho de Cristo. Porque quando Jesus andava, tinha algumas pessoas que chamavam ele o do caminho, os do caminho. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque o pensar era diferente. Os valores eram diferentes, o caminho era diferente. Por quê? Porque a influência era de Cristo. E os religiosos da época, a influência era do Antigo Testamento. Agora, Jesus ele foi combatido por as pessoas do Antigo Testamento, porque se eles se apoiavam, a sua mente tinha sido formada nas leis do Antigo Testamento, entregue a Moisés. Agora Jesus vem e ele não muda, mas ele cumpre as leis, e a partir daquele momento, ele traz como se fosse um novo tempo, sobre a vida dos cristãos, e uma nova, digamos assim, uma nova forma de vida sobre o cristianismo, que precisaria se desconectar daquela lá, para se conectar nas coisas novas. Então vamos entender que, volto a dizer para você, a sua e a minha passividade, a minha
decisão de não valorizar determinadas coisas importantes, ou não buscar determinadas coisas importantes, não significa que o que não é importante para você, não é importante para outra pessoa. E não significa também que aquilo que você não acha importante, não é importante. Porque você pode estar apoiado na autossuficiência sua. E você pode estar no nível de sofrimento, e tem pessoas que ainda chegam em estágio de sofrimento, elas têm que descer ainda mais, como Deus diz, eu vou embora, né, eu vou me afastar deles, para que eles desçam mais, sofram mais, porque então eles vão reconhecer que necessitam de mim, e eles me buscarão então, e eu vou e saro eles, curo eles, e restauro eles, renovo eles, e assim por diante. Porque esse é o desejo de Deus, querendo nos renovar. Então o que a gente vê? A gente vê que muitas pessoas, elas querem o que Deus tem para as suas vidas, mas também elas estão autossatisfeitas na vida que estão vivendo. Vocês estão entendendo? Quer dizer, muitas pessoas, elas querem coisas tremendas e poderosas de Deus, mas elas estão inconformadas, estão conformadas e não inconformadas com a situação que elas estão vivendo. Quer dizer, se eu quero algo de Deus diferente, então está dizendo que eu quero avançar. Se eu quero avançar, eu preciso reconhecer que eu não estou satisfeito no lugar que eu estou, não é isso? Agora, se eu digo que eu não estou satisfeito no lugar que eu estou, mas se eu dizer o seguinte, mas eu estou tranquilo aqui, então eu estou dizendo, se as coisas mudarem, elas vão mudar do meu jeito, mas não, na verdade, pela minha necessidade. E eu posso garantir para você, que aí vai vir a necessidade, vai vir. Porque existe uma frase que diz, ou pela dor, ou pelo amor. Ou pelo amor, ou pela dor. Então, normalmente acontece. Então, se o tálamo é atingido, a consciência é perdida. Então, a pessoa perde a consciência. Nós estamos tratando da mente aqui. Quando entregamos totalmente a nossa mente a Cristo, coloca lá 2 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Quando nós entregamos a nossa mente a Cristo, nós perdemos a consciência do eu e ganhamos a consciência de Cristo. Então, o eu, ele precisa sair fora de forma. Porque o apóstolo Paulo, ele disse, eu não faço o que eu gosto. Nós vimos aqui que quando nós vamos fazer mais duas comparações aqui, se o tálamo, o cérebro, perde sua coordenação funcional, nós vimos que sem Cristo no centro, nossas vidas se tornam desorganizadas, vulneráveis ao caos espiritual. Agora, é impressionante como as pessoas, elas gostam de ler a Bíblia, elas gostam de cantar louvores, elas gostam de orar, mas elas não gostam de se submeter. Então, na mente delas, mesmo cantando, lendo e orando, a sua vida, o seu caminho não é conduzido por Cristo, porque o próprio Jesus disse, eu não faço nada por mim mesmo. Quer dizer, havia uma anulação completa em Jesus para fazer as coisas por Ele mesmo. Então, nós vimos que o último exemplo é que um ferimento no tálamo é irreversível, sem volta. E a verdadeira entrega a Cristo é um ponto sem volta. Você não vive mais para si mesmo. Diz Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Veja ali. Veja o caminho sem volta. Ele disse, logo
já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então tem aquele filme que disse, se Cristo ou se você, eu não sou um olhador de filme, mas eu já vi o título, parece que se filme tivesse se Jesus, se você tivesse no lugar de Jesus, ou Jesus no teu, como? Nos teus passos, nos seus passos, o que faria Jesus? É mais ou menos isso. Será que as nossas decisões, elas indicam que Ele é o nosso mestre? Será que o nosso caminhar, será que o nosso comportar, ele indica isso? Então, o que nós precisamos avaliar é que, se nós não estamos sendo paralisados, porque a paralisia, ela está relacionada à parte funcional do centro. A paralisia, ela está relacionada à parte funcional do centro. Então, se nós vimos aqui que se ele é danificado, ele pode paralisar partes. Quer dizer, se Jesus não está no centro da minha mente, ele pode estar agindo em determinadas áreas apenas. E por isso que para nós aqui, talvez 200, 250 pessoas que nós estamos aqui hoje à noite, talvez nenhum anda na mesma proporção e dimensão espiritual. Porque para cada um tem entregado uma parte da sua vida a Cristo. Talvez um entregou 1%, o outro 2%, outro 3%, outro 4%, outro 5%. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia, Deus, ele exige o centro do comando. Ele exige o todo. Quando você lê aquele versículo, amarás, pois, o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento da Bíblia. Isso está dizendo o seguinte, que ele quer o controle de você por completo, não é por meio. Agora, esse controle não significa que ele terá forçado. O controle, ele terá a entrega. Nós temos aí homens como João Wesley, Martim Lutero. Se a gente for ver o nosso conhecimento hoje perto desses homens, eles tinham conhecimento zero perto de nós hoje. Hoje você tem acesso a tudo, né? Eles não tinham praticamente acesso a nada. João Wesley foi um cara que impactou o mundo, né? Quem conhece a história de João Wesley, fundador da Metodista, um jovem que impactou o mundo. Lutero, que se levantou contra toda a estrutura do catolicismo, da religião daquela época, e o que tinha nesses homens? Se nós vamos analisar, tinha que eles não viviam mais para eles. Eles não estavam nem aí com aonde dormiam, eles não estavam nem aí com o que fazia, que foi o caso do próprio apóstolo Paulo, depois que ele se encontra com Jesus. Então, eu acredito que se nós não caminharmos no entendimento de uma auto-necessidade profunda de Cristo, ele vai continuar ausente e nós vamos continuar sofrendo. Porque é isso que nós podemos analisar. Pessoas que elas têm um alto nível de dependência de Cristo, elas vivem um alto nível de felicidade e conquista. As pessoas, na verdade, que vivem de fachada, elas vivem de fachada espiritual também. Elas não vivem de verdade. Então, nós vimos que quando Jesus fala do caminho, ele fala do caminho para um centro. Ele fala de um caminho para um lugar. E esse lugar é único. Esse lugar é a presença absoluta de Deus. Então ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém irá ao Pai, a não ser por meu intermédio, porque o Pai era o centro. O Pai era o centro da vontade de Deus. Quando Jesus veio à terra, o seu propósito era o centro da vontade de Deus.
ele fala tudo o que ele teria que fazer e aonde ele teria que chegar. E será que hoje, com todas as informações da Bíblia, com tanta Bíblia de estudo, será que nós temos essa consciência? Será que nós temos a consciência que o nosso cristianismo ele vai terminar lá no hospital, no último respirar profundo? É ali, na verdade, que o nosso cristianismo diz dali para onde é que nós iremos. Será que nós estamos nos preparando verdadeiramente para viver uma intensidade do cristianismo para esses dias? Então nós precisamos entender que o que mais tem nos afastado de Deus é um sofrimento que Deus nunca tem gerado na nossa vida. O que tem gerado sofrimento é a distância de Deus. É isso que Deus está falando em Oséias: eu vou me afastar para que eles sejam adoecidos, porque a hora que eles adoecer, eles vão desistir de viver na autossuficiência e eles me buscarão. Então eu me retornarei e os sararei. Então hoje, você precisa detectar o seguinte, querido: você pode dizer, mas eu não estou necessitado. Não, você não está necessitado, ou você não quer estar. É isso que você precisa responder. Você não está, ou você não quer estar necessitado. A mudança na vida de uma pessoa começa com mudança. Mudança gera mudança. Então tem pessoas que Deus tem que mandar para outra cidade, para poder se desprender, como Ele fez com Abraão: sai da tua terra, sai dos teus parentes e vai para um lugar. E nós vimos claramente que Jerusalém, quando o povo se converteu, eles estavam muito confortáveis, todo mundo junto. Você sabe o que Deus permitiu? Que eles fossem perseguidos. Hoje muitas pessoas, elas perdem o trabalho, elas começam a chorar porque não tem trabalho, perderam os grandes salários. Hoje tem pessoas que começam a chorar por causa de doenças que vêm. Hoje tem pessoas que choram por causa da área financeira, pessoas que choram porque tem que mudar de cidade. Querido, muitas vezes é Deus dizendo: olha, vá, e vê se lá onde tu vai agora, tu faça alguma coisa por mim. Vê se lá tu encontra uma dependência de mim, porque é isso que estava acontecendo. Você pode ser bilionário, rico, pode ter tudo na vida, mas se você estiver ausente de Deus, você não tem nada. Nada. Porque você se encontra na mão do inimigo, que ele não tem piedade de ninguém. Ele não tem piedade. O diabo não tem piedade. Ele veio para roubar, matar e destruir, segundo João 10:10, e ele vai cumprir a sua missão. Não adianta. É como nós vimos lá, aquele pessoal do Hamas lá. Eles, se você soltar, eles vão lá querer matar Israel, porque na ideia deles está a perseguição a Israel, porque eles querem terminar com Israel, quer dizer, está gravado na mente. Isso. O diabo, não estou dizendo que eles são o diabo, mas eu estou dizendo que está gravado na mente do capeta a destruição do ser humano. Então, o diabo ele veio para roubar, matar e destruir, e é isso que ele vai fazer o tempo todo. E ele só não poderá fazer se nós estamos na presença de Deus. Se nós não estamos na presença de Deus, ele vem e faz. Então nós vimos que nós somos curados em momentos de dor, de desafios e de perdas. Então tem duas coisas: é eu me humilhar ou eu ir parar. Eu posso ir parar num estado de humilhação, é só eu me achar autossuficiente de Deus, então ele vai me humilhar até eu não me achar mais autossuficiente, ou então eu estando bem e reconhecer que eu não sou autossuficiente de Deus, que eu sou necessitado dele, porque ele diz que ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos. Então, ele quer curar, mas ele não cura quem não se acha doente.
E quem não se acha doente não significa que não está. Pode ter medo de ser curado. Quando você tem uma ferida, você tem duas saídas. Você vai lá no pronto atendimento e eles vão colocar ali um medicamento que vai arder bastante e vão limpar e vai doer mais. Quando você tem um dente que está te incomodando, você vai lá no dentista. Eu tenho mais medo da limpeza, que nem diz o pastor Giovanni, pastor Glaci, do que do próprio arrancar o dente. Porque aquela limpeza é muito cruel. Quando eles começam com aqueles miriluzinhos lá, aqueles mirilos lá. É terrível, arrepia tudo. Mas não significa que quem não vai no dentista está com os dentes tudo bom. Significa que ele pode ter medo da furadeira, aquela lá, né? Martelete. Então, o que nós precisamos compreender? O que nós precisamos entender é que eu não preciso estar doente para dizer, Deus, eu tenho um coração aquebrantado por ti, necessidade do Senhor. Porque tudo o que nós encontramos durante o dia quer nos dizer que nós estamos bem para viver sem Deus. Né? As pessoas, às vezes, elas passam por você e dizem, mas como você está bem, como você está linda, parece mais jovem, mas ela está só vendo o exterior, ela nem sabe o que você está sentindo por dentro. Então, as pessoas, elas fazem questão de falar muito do exterior e muito pouco do interior. Agora, o que define a nossa paz não é o que está no exterior. O que define as escolhas de Deus em relação a nós não é o que está no exterior. Ele disse lá, na hora que Samuel vai ungir Davi, eu não olho como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração e não a aparência. Então, nós seremos uma igreja tão gloriosa que onde nós estivermos, pessoas estarão se convertendo ao Evangelho, não porque nós somos melhor que ninguém, mas por causa da presença dele na nossa vida. E a presença de Cristo na nossa vida, não é porque nós somos melhor, mas é porque nós vivemos no centro da vontade dele. E a vontade de Deus, a Bíblia diz, é que todos sejam salvos, é que todos chegam à salvação. Então, o maior desejo que um cristão deveria ter é ser uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus nessa terra. Talvez ele não vai ajudar todo mundo, mas o dia que uma pessoa vem e está ali sofrendo, ele oferece aquilo que resolveu a vida dele para resolver. Nós somos seres humanos que gostamos de falar das coisas boas que está acontecendo em nossas vidas para outras pessoas usufruírem também. Então nós vimos aqui que a segunda parte importante é que para nós caminharmos em direção ao centro daquilo que Deus tem para as nossas vidas, Ele não nos deu um espírito de covardia, Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação, segundo Timóteo capítulo 1, versículo 7. Então Deus, Ele não quando Deus está no centro da nossa mente, nós não temos medo. A coragem, ela é muito maior que o medo. Todo lugar que a gente tem medo, mas você vai, você enfrenta, você vê que aquele medo ele é momentâneo. Logo ele começa a passar o medo e começa a vir a coragem. Então nós vimos aqui que quando nós, deixa eu ler aqui o que eu escrevi aqui. Então Deus, Ele nos restaura, Ele nos machuca com o afastamento e Ele nos restaura com a sua presença. Por quê? Por que Jesus disse, por que Deus diz a Oséias que eu vou sair
e eles me buscarão. Você sabe por quê? Porque a presença de Deus no coração do homem é insubstituível. Não tem nada capaz de substituir a presença de Deus no teu coração. Não tem nada. Tudo que você tentar substituir será em vão. Não adianta. É por isso que Deus diz: eu vou me afastar e eles me buscarão. E eu vou me voltar a eles, vou curar eles, vou restaurar eles. Por quê? Porque a ausência de Deus é uma tristeza. Você vê que Judas era um sujeito que quando estava junto com Jesus, estava numa felicidade cometendo erros. Agora, quando ele sai de perto de Jesus, sabe qual foi a saída que ele encontrou? Colocar uma corda no pescoço e num penhasco e se jogar para baixo. Porque ele não encontrou outro lugar de paz. Então, sempre quando nos falta paz, é ausência de Deus. Então, eu digo para ti nessa noite o seguinte: qual é que é o grande segredo, querido? O grande segredo: nunca pense que você é autodependente. Isso a nova era disse, que você é poderoso, é autodependente. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, entenda que a dependência é a coisa mais poderosa que um ser humano pode encontrar, que Deus encontra no ser humano a dependência. Você vai ver Davi, você vai ver Paulo, você vai ver Pedro, você vai ver que todos os grandes homens e mulheres de Deus da Bíblia, eles tinham um alto nível de dependência. Dependência. Então, eu costumo dizer o seguinte: você sabe que o diabo ele faz qualquer coisa para te deixar orgulhoso. Qualquer coisa. Eu falava com o pessoal esses dias que eu fui ministrar uma libertação, e quando eu estava ministrando a libertação, tinha uma pessoa aprisionada e amarrada, e eu ordenei: demônio, eu quero saber se tu é o cabeça que está nessa pessoa aí. Ele, sabe o que ele disse para mim? Ele disse para mim assim: não, eu não sou cabeça. O cabeça está escondido ali de medo de ti. Aí eu pensando, se ele fala isso para um novo convertido, uma pessoa nova que está fazendo a libertação, ali ele já tinha inflamado a mente dela. Aí eu disse: de medo de mim, não, daquele que está na minha vida. Daquele que está em mim, não é medo de mim. Medo de mim ninguém tem. Eu sou homem que nem qualquer um outro. Então, o que eu quero dizer? O diabo, ele vai fazer qualquer coisa para te deixar grandão. Porque no momento que você se sente grandão, você se sente auto-independente. Então, você não tem mais dependência de Deus. Você se sente auto-independente. Então, você precisa ter cuidado. Cuida com tudo que você escuta, tudo que você ouve, tudo que te falam. Cuida muito bem, porque se tem gente enchendo o teu ego, você faça questão de esvaziar. Porque um ego cheio de carne, na verdade, não entra mais de espírito. Você está entendendo? Olha o poder, a unção, a graça que tinha nos discípulos e no próprio Cristo. E não havia nenhum outro tão humilde, tão simples e tão necessitado como eles. Então, nós precisamos, na verdade, entender se nós estamos agindo pela emoção ou se nós estamos nos permitindo que Cristo verdadeiramente haja em nossas vidas. Provérbios capítulo 3, versículo 6, estamos caminhando para o fechamento aqui da nossa mensagem, diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é a luz para o meu caminho. A palavra é a luz. Então, muitas vezes nós ficamos esperando resposta de onde nunca ficou de vir. E muitas vezes nós buscamos respostas fora de nós, para aquilo que em pequenas mudanças na nossa vida vai gerar grandes impactos.
e as pequenas mudanças geram grande transformação e comportamento, e esses comportamentos atraem coisas novas e poderosas que Deus tem para as nossas vidas. E nós, como lá na igreja primitiva, nós não precisamos ser abandonados e permitido que sejamos perseguidos para ir fazer a vontade de Deus. Nós podemos ir sem isso. Então nós vimos aqui que quando Deus, ele torna o centro, o lugar, o tálamo das nossas vidas, nós vimos aqui que já Paulo disse: eu já estou crucificado com Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, Gálatas 2:20. Então, Paulo está dizendo que ele deixa de existir. É um ponto de rendição total da nossa vida a Cristo, para que ele viva. Então, nós vimos aqui que não tem mais volta. Não tem. Eu acredito fielmente, sinceramente, eu fiz isso na prática, há 25, 26 anos atrás, e a minha vida foi realmente morta para aquele velho Edson do passado, e ela nasceu para algo estranho. Hoje eu não faço ideia como é que poderia ser aquele cara lá de 30 anos para menos, e hoje. Não faço ideia o que seria, porque foi uma mudança como você realmente arrancar um e plantar outro. E às vezes eu fico me perguntando o porquê que tem pessoas que se encontram com o mesmo Jesus. Elas ouvem a mesma palavra, elas têm acesso à mesma Bíblia. E como pode que um dia elas estão com a fé lá nas nuvens e outro dia estão lá no chão? Como que pode que um dia estão amando a Cristo de todo o coração, no outro dia estão afundados no pecado, escolhendo coisas erradas para a sua vida? Como pode uma mudança tão grande? É simples, querido, é simples, é simples. Não é que as pessoas não têm sonhos, é que as feridas apagam os sonhos. E se a pessoa acha que está curada, Deus não cura, porque Ele veio para os doentes. Se uma árvore não produz fruto e para ela está tudo bem, ela está achando que está sã, o resultado é um machado. Não tem outra saída. Agora, nós precisamos entender que independentemente do nível, a profundidade em que nós entramos de erro, de afastamento de Deus, o dia que eu reconhecer que eu necessito dele, é o que ele disse: eu volto para curar as suas feridas, eu volto para restaurá-lo de novo, porque ele vai continuar nos amando, porque ele é o nosso Pai, e Pai nunca deixa de amar, Pai nunca deixa de se preocupar. Então nós vimos aqui que chorar e sofrer é parte da transformação, porque Salmos capítulo 126, versículo 5 diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Então a lágrima é a semente dos milagres. A lágrima é a semente dos milagres. Por isso criança chora quando quer as coisas. Descobriu agora? Porque criança, quando derrama uma lágrima, corta o coração do pai e da mãe, né? Então, lágrima é a chave dos milagres. Então, o Anacondia, na Argentina, ele disse: se não há lágrima, não há salvação. Se tem lágrima, tem salvação. Se tem lágrima, tem milagre. Diz para o teu vizinho: não vai sair por aí chorando por qualquer coisa também. Não pode virar um chorão, né?
Hoje a minha filha veio antes de eu vir para o culto e ela estava com a lágrima nos olhos e ela disse: papai, tentei entrar 2 vezes no quarto para te dar um presente e não consegui. E daí eu disse: filha, sabe que tu entra no quarto a hora que tu quer, o papai estava trocando de roupa. E daí ela veio com a sacolinha, com a foto dela quando ela era bem pequena, que tinha uns 2, 3 anos, e uma foto da agora escrito: papai, eu te amarei para sempre. Aquilo, meu coração se derreteu. Tá, me pedisse um carro aquela hora, acho que eu dava. Então, querido, chorar e sofrer faz parte da transformação. Diz para o teu vizinho assim: quem não chora não mama. Por isso criança chora, tudo é choro, tudo é motivo de chorar. Então eu quero dizer para você o seguinte, querido: ore nos momentos difíceis da tua vida, ore, e entenda que as dificuldades elas não acontecem só com você. Você não é vítima das dificuldades. As dificuldades, elas são para nos fazer forte, corajosos. É difícil você chorar pela mesma dificuldade. Quando você chora a primeira vez por uma dificuldade, a segunda vez difícil você chorar pela mesma. Já vai ter que ser um pouquinho mais elevada do que aquela ali para você chorar, porque aquela ali você já entrou num novo nível de maturidade. Então, é importante você entender que talvez quando você está chorando, é porque Deus, na verdade, Ele está tratando e curando o teu coração. Porque o choro, ele denuncia uma dependência. Choro denuncia que você está dizendo: eu preciso de alguém, eu preciso de algo na minha vida. Então, você está liberando Deus, está dizendo: Senhor, volta. Volta porque o Senhor me feriu e o Senhor vai me curar. E eu estou permitindo que o Senhor faça isso na minha vida. Eu estou permitindo que o Senhor me cure, porque eu não sou autossuficiente. Então, quanto mais você pode ser autossuficiente, pode ser forte em várias coisas, mas diante de Deus não adianta isso. Então, escolha diariamente prosseguir, independentemente se as coisas estão funcionando ou não estão, porque aquele que começou a boa obra na tua vida, ele vai terminar. Ele vai terminar. Se você está no caminho de entregar o centro da tua vida a Ele, não se preocupe, toda luta vai te levar para o centro da vontade de Deus na tua vida. Então caminhe para que Ele seja o teu centro, caminhe na direção do que Ele tome todo o ponto central da tua mente, da tua vida, para que Ele paralise as forças do mal que querem, na verdade, adoecer o teu corpo, para que Ele seja o reagente necessário no teu corpo, que vai bloquear tudo aquilo das trevas que querem entrar diariamente. Permita-se ser cuidado e guardado por Ele. Então, quando tudo diz para você parar, você pode dizer: não, eu vou prosseguir. Porque quando as pessoas, o mundo olha e chama você de fraco, Deus disse: vai nessa tua força, homem valente, para Gideão. Quando Gideão não achava que tinha nem perna para andar e nem braço para guerrear, Deus disse: vai nessa tua força, homem valente. Então eu quero dizer para você, quando a natureza divina, ela está na nossa mente, na nossa vida, que Cristo quer estar, querido, é só questão de tempo para nós atingirmos o alvo daquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas faça como Paulo, entregue o governo da tua vida, passe a dizer: a partir de hoje, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E busque as manifestações de Cristo na tua vida, querido. Comece
a pensar se Jesus fosse falar com aquelas pessoas que estão lá trabalhando contigo, qual seria o desejo dele para aquelas pessoas? Se Jesus fosse falar com o teu marido, com a tua esposa, como ele falaria? Será que ele pensaria da tua esposa o que você pensa? Será que ele pensaria do teu marido o que você pensa? Então eu quero dizer para você, nós estamos a caminho de um alto nível de conquista. Estamos a caminho de caminhar para o centro da vontade de Deus. Cada dia mais Ele está nos levando para perto dEle. Então eu queria falar algumas frases para você aqui nesta noite. O apóstolo Paulo disse, Romanos 8:37, ele disse, mas em todas as coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então entende uma coisa, Deus, Ele nos chama para mergulharmos em águas muito mais profundas, e onde havia a depressão, a tristeza, o isolamento, a ansiedade, que esse mundo está sendo tomado pela ansiedade, é tempo de nós olharmos e dizer, Senhor, eu descanso em Ti, eu não vou adoecer que nem esse mundo está adoecendo, eu vou ficar aqui para ajudar os doentes, eu vou permanecer saudável para ajudar os doentes. Então a distância dos sonhos, eu volto aqui a limpar um caminho para chegar no centro da vontade de Deus. Não significa a presença da realização, mas pode ser medo das novas coisas. Pode ser que as pessoas têm medo de algo novo, então elas querem ficar passivas no estado que elas estão, para não caminhar em direção àquilo que Deus tem para as suas vidas. Amém? E para encerrar aqui, eu quero dizer aos pais, todos vocês que são pais, nesta noite, que a Bíblia diz que a vida dos filhos, eles se alongam quando os filhos honram os seus pais. A longevidade e a prosperidade está na honra aos pais. Então eu quero desafiar todos que são filhos aqui a honrar seus pais. Não interessa quem eles são pais e precisam ser honrados. A Bíblia não pergunta que tipo de pai você tem. Ela só diz que se você desonrar os teus pais, você adoece e empobrece. Então, eu quero te convidar nessa noite a honrar teu pai, tua mãe enquanto está viva, e não deixar para honrar depois que está lá no cemitério, levar flor, leva agora enquanto ela está viva, depois não adianta mais. E nesta noite, querido, eu quero fazer um desafio para todos que estão aqui, não com tristeza, mas por necessidade, abrir seu coração diante de Jesus, e quem sabe permitir que Ele tome um novo nível na sua mente, na sua vida. Você tem poder para permitir quem entra e quem sai na sua vida, pela boca, pelos olhos, pelos ouvidos. Você tem autonomia para ouvir o que e quem você quer. Você tem autonomia para comer o que você quer. E você tem autonomia para falar o que você quer. Você tem autonomia porque você precisa ter no livre-arbítrio autonomia na tua vida. E eu quero te desafiar nessa noite a dizer: Deus, eu sou um pobre e necessitado da tua presença. Só que é o seguinte, eu não vou permanecer nesta forma. Eu vou te buscar. Eu vou te buscar todos os dias da minha vida, até
que eu seja cheio da tua presença, da tua graça e do teu poder, até que as pessoas possam ver a tua presença na minha vida, sentir a tua presença na minha vida. Então nessa noite quero convidar você a ficar de pé, para nós termos um momento de adoração e um momento de entrega. Fecha seus olhos, querido. Quando nós declaramos a necessidade de Deus, nós estamos prontos para um alto nível de entrega. Quando nós chegamos ao caminho do que Paulo estava dizendo: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Veja só, se você aumentar seu nível de entrega a Cristo nesta noite, você aumenta o teu nível de conexão. Se você aumentar teu nível de conexão, de relacionamento com Deus, você aumenta o teu nível de informação de Deus na tua vida. Quando você aumenta o teu nível de informação de Deus, você recebe a transformação de Deus. Quando você recebe a transformação de Deus, você recebe a direção de Deus para a tua vida. Então você não vive mais para você, mas você passa a viver para Cristo. Você não vive por você, você vive por Cristo. Então Paulo disse: já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que passa a viver em mim. Diz comigo nessa noite: Senhor, eu declaro um alto nível de necessidade da tua presença na minha vida, e eu entrego-me por inteiro, por completo a ti nesta noite, Senhor. Gera-me uma conexão com a tua presença, que o Senhor cresça e que eu diminua a cada dia mais, Senhor. Este é o meu desejo, Senhor. Fale com o teu coração a Ele. Abra teu coração diante dele, querido. Olhe para Ele. Te adorar. Ele está aqui nesta noite. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Adoramos a Ti. Adoramos. Como aquela mulher que derramou o melhor perfume aos teus pés, Jesus. E toda Sim, derramamos os nossos corações diante de Ti, Pai. eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é o meu desejo,
vez que eu acordar, faz o teu querer em mim, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim, meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Aleluia, aleluia, que assim seja, querido, que esse louvor, ele fique falando no seu coração, na sua vida, e que o querer de Deus seja teu objetivo principal, que a vontade de Deus seja a tua busca, a tua necessidade a cada dia, que a presença dele esteja com você a todos os momentos dessa semana, cada necessidade que você enfrentar. Lembre-se, chame por ele, clame por ele, que ele estará contigo em todos os momentos para levar você nos momentos mais difíceis à grande vitória. Se você crê nisso, dá um forte aplauso ao Senhor Jesus. Logo nós vamos estar orando por todos aqui na frente. Eu queria chamar a atenção para você, que esse aqui é o manual do Libertadores, que estará sendo disponibilizado para quem vai fazer o Libertadores. Já vou dizer para você, o custo dele vai ficar em R$50 e provavelmente ele vai ser usado no próximo Libertadores, porque ele é qual é os assuntos que serão tratados no Libertadores? Vida do ministrador. Como é um ministrador que não trata apenas de quem vai trabalhar na libertação, mas também a vida do ministrador na sua casa, na sua família, no seu ambiente de trabalho, como ele deve de entender, dele ver, dele discernir as coisas das trevas. A segunda coisa, nível de guerra espiritual, a nível de pessoas, a nível de ocultismo e a nível de cidade. 3 níveis de guerra espiritual. Quarto assunto, resultado da libertação. Quais são os resultados que a libertação traz na vida de quem foi ministrado e também na vida de quem está fazendo? Maldições familiares. O que são maldições familiares? De onde elas vêm? Como elas se repetem? Ocultismo. O que é?